Beleza, eu acho que agora. Sempre muito especial, né? A gente está podendo falar das nossas experiências, escutar também as experiências de pessoas que estão, né, nesse movimento de pedagogia Waldorf. Então, muito do meu trabalho tem esse embasamento, né, da pedagogia Waldorf e da antroposofia, mas não só isso, né, porque eu entendo que que tem uma comunicação, né, e é necessário isso, né, a gente não pode ter uma visão única de nada. E recentemente fiz uma pós-graduação em deficiência intelectual, porque eu acho que um tema que pulsa, né, é o da inclusão social, e eu fiz então esse curso para poder né, trazer para o meu trabalho a questão da inclusão, né? E é isso. E em 2016 eu criei o Educando Tudo Muda, né? Que eu acho que eu vou entrar aqui um pouquinho com a apresentação que eu fiz, porque senão eu vou ficar falando e os slides vou deixar, né? Vou compartilhar aqui a tela, tá? Espera só um pouquinho. Então, em 2016, eu criei o Educando Tudo Muda, né? E com esse foco dos cuidados, da valorização da infância, entendendo que essa é uma etapa estruturante da vida, né? Que é a base, né? O solo onde a gente, ao longo da vida, né, projeta e constrói a nossa existência. Então, é uma etapa que se a gente focar, né, se em termos de políticas públicas e todo o nosso esforço tiver voltado para essa etapa da vida, a gente vai lá na frente garantir, né, adultos íntegros, saudáveis, atuantes, né, cidadãos atuantes na sociedade, né? Eu acredito que isso é fundamental para uma perspectiva de um mundo melhor, né? Então esse é o nosso foco. E aí eu trabalho com o desenvolvimento de conteúdos e de projetos que promovam essa volta, como eu falei, essa volta do ser humano para casa, com a reaproximação ao mundo natural, né? Então a história do ser humano sobre a Terra é uma história de afastamento do mundo natural, né? E por outro lado, a gente sabe que a nossa Constituição, né, a fisiologia humana, ela foi projetada com uma harmonia à natureza, né? Então, assim, a gente vive nesse mundo antinatural e num desrespeito à nossa própria natureza, né? Eu acho muito interessante o trabalho dos pesquisadores cientistas japoneses, que falam muito, né, que a nossa fisiologia responde, tudo no nosso organismo responde de maneira favorável a esse contato com a natureza, né? E eles, tanto que o Japão, ele desde a década de 90 instituiu como política pública o banho de floresta, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, do banho de floresta. Então, assim, é por esse reconhecimento de que a fisiologia humana, né, reconhece a natureza como casa, né? Então, assim, todo o nosso trabalho está voltado para esse retorno do homem ao seu habitat, né, natural. E tudo isso, né, esse esforço, ele vai contribuir para essa formação dessa nova geração de cuidadores, né, da natureza, do meio ambiente, né? E aí um dos primeiros projetos que eu idealizei e que eu implementei foi o Play Outside, a alegria de brincar na natureza, que são encontros, né, de famílias em parques públicos aqui da cidade de São Paulo,
né? Então, assim, eu tenho uma realidade aqui das crianças urbanas, né? Que é muito forte isso aqui na cidade de São Paulo, né? Então, assim, a gente tem nesses parques públicos a oportunidade de estar conectando, né, as crianças à natureza e proporcionando vivências artísticas e lúdicas, né? Então, a ideia com esse projeto é criar uma comunidade, né, de famílias que brincam com as crianças em contato com a natureza, né? Resgatando brincadeiras tradicionais, né? E fazer com que isso se torne um hábito para as famílias, né? A ocupação dos espaços públicos e desses parques, né? Um outro projeto é o Natureza Casa da Infância, que é um projeto voltado para educadores da primeira infância e para os primeiros anos do ensino fundamental, né? Que é esse trabalho de sensibilização dos educadores para esse potencial do brincar com a natureza e na natureza, né? Refletindo sobre a escola como um espaço de conexão com a natureza, né? Então, a gente vivemos agora nesse momento atípico, né? Mas é a nossa realidade as crianças estarem na escola, né, a maior parte do tempo e em ambientes fechados, né? Então, a gente precisa, nesses cursos de formação, o trabalho é de mostrar, né, a natureza como um espaço de conexão, como um espaço educador, né? Fazer com que a equipe toda pedagógica entenda e veja na natureza um espaço educador. Tá? E o mais recente, né, projeto aí que está dentro do escopo do Educando Tudo Muda é a Turma da Floresta, uma brincadeira puxa a outra, né? Que aí ele já é um projeto engajado dentro dessa temática, né, dessa história que eu escrevi, né? Ele está voltado para todos os públicos, para ser trabalhado em escolas, em espaços culturais, em bibliotecas, em livrarias, né? E o que eu quero hoje, né, é contar um pouquinho fazer um pouco da leitura do livro para, a partir desse trecho, dessa leitura, a gente começar a discutir e falar sobre essa questão do brincar na natureza e com a natureza, né? Então, eu queria agora convidar vocês para a escuta de uma parte da história do livro, né? Para depois eu retomar essa discussão e essa análise aí do brincar na natureza e com a natureza. Tá? Então, assim, eu começo a história dizendo o seguinte, né? Num tempo em que quase nenhuma criança mais podia brincar na rua, havia uma turminha do bairro conhecida como a Turma da Floresta, que costumava brincar num parque próximo dali. Naquela tarde fria de outono, João saiu sozinho pelas ruas barulhentas da cidade em direção ao Parque do Alto. Apesar da movimentação das pessoas pelas calçadas, o menino não passou despercebido pelo seu Roberto da banca de jornal, nem por Dona Helena da padaria da esquina, que, ao vê-lo passar, acenaram com alegria para ele. Esse era um trajeto que o menino costumava fazer nos fins de semana na companhia do pai, que gostava de jogar bola no campinho do parque. Em poucos minutos, João chegou ao seu destino. O vento soprava forte naquela tarde outonal, levantava o pó da terra e arrastava as folhas secas. Os olhos do menino se encantaram com a dança das folhas, que rolavam e giravam sem se cansar. Opa, que aqui não quer. Aqui. Sentindo-se convidado e contagiado por aquele bailado, ele começou a correr atrás das folhas dançarinas.
completamente distraído, percorreu um longo caminho mata dentro. Só percebeu que se afastara muito da área central do parque, onde havia combinado de encontrar-se com a turma da floresta, quando tropeçou em um graveto. Foi então que, observando ao redor, disse a si mesmo: não conhecia essa parte do parque. Admirado, olhou para o alto. Viu que os raios do sol penetravam com dificuldade pelas copas densas das árvores, tornando o caminho o local mais sombrio e mais frio. Sozinho, João sentiu uma pontada de medo. Rapidamente alcançou o graveto que atravessara seu caminho, como uma forma de se preparar para enfrentar os barulhos da mata, que pareciam aumentar cada vez mais. De repente, um ruído mais forte fez com que o menino empunhasse o graveto, transformado em espada, para se defender de uma criatura horrível que surgiu à sua frente. Aquele estranho ser era muito grande, tinha garras enormes e uma cauda bem comprida. A espada do menino parecia não ser suficiente para derrotar a fera. Mas João persistia corajosamente no combate. Sua espada ágil golpeava ora pela direita, ora pela esquerda. Subitamente, o olhar atento do menino foi capaz de perceber quando o animal ergueu a cauda para tentar atingi-lo. Neste exato momento, num lance fatal, a espada tocou a barriga da fera, transformando-a em uma rã saltitante à procura de um riacho. O graveto espada, agora graveto varinha mágica, fora capaz de eliminar o inimigo de uma só vez. Assim, João seguiu com sua varinha, fazendo das folhas e flores vagalumes para iluminar o caminho de volta. Ao encontrar João e vê-lo brincando com a varinha, a turma da floresta saiu na mesma hora em busca de gravetos para fazer parte da brincadeira também. Bom, e aí a história vai desenrolando, né, com esse graveto, né, se transformando na mão das crianças em vários brinquedos e brincadeiras. Tá? Essa é a história da Turma da Floresta. Vocês que ficarem aí até o final, como a Mônica já avisou, vão participar de um sorteio de um exemplar. Tá? Então, eu quero agora retomar. Aqui tem a contracapa, né, do livro. E eu quero, com essa pergunta que está na contracapa, dar sequência ao que esse tema de brincar na natureza e com a natureza, né? Então, eu digo o seguinte, né? Enquanto os brinquedos diferentes, um simples graveto pode se transformar na mão das crianças. Então, a gente entende que o brincar na natureza, o brincar em espaços naturais, nos coloca diante da vocação lúdica da natureza, desse potencial lúdico que a natureza oferece, né? E expor as crianças, em contato com a natureza, a gente está expondo as crianças a uma riqueza e uma diversidade dos elementos naturais. E abre um leque de possibilidades de inventar brincadeiras, de inventar brinquedos, né, com os elementos naturais. E esse brincar com os elementos naturais, ele nutre. O que ele tem de mágico, né? Ele nutre a imaginação da criança, ele estimula a criatividade e sacia a criança. O que é esse saciar, né, a criança? A gente vê muito, né, as crianças quando estão em contato e brincando com brinquedos, né, da indústria, brinquedos prontos, a gente vê assim aquele pula-pula, né? Começa a brincar com um brinquedo aqui e deixa de lado e passa para outro. É como assim um alimento que não nutre, que não satisfaz, né?
Então, a gente entende que o brincar em contato com a natureza, ele cumpre aquele ciclo do brincar, né? Que é quando a criança tem uma ideia, né? Ela então elabora aquela brincadeira e ela vai então buscar, né, elementos para poder executar a brincadeira e, por último, fechando o ciclo, é o desfrutar do brincar, né? Então, o brincar em contato com a natureza propicia esse brincar onde a criança cumpre esse ciclo, né? E esse ciclo, quando a gente fecha esse ciclo, a criança ela se sente nutrida e se sente saciada com aquela brincadeira. Tá? E outra característica do brincar em contato com a natureza é que esse brincar ele possibilita a criança vivenciar esse ciclo das estações do ano. Tá? Então, assim, a natureza com essa característica, né, da ludicidade e os materiais, os elementos naturais, que elementos são esses, né? São os gravetos, são as folhas, as pedras, as sementes, as cascas de árvores, as conchas, né? Tudo que se transforma em brinquedo. E tem uma arte educadora, que eu não sei se vocês conhecem, é uma francesa, Anna Mary Home. Ela tem um livro muito especial, né, que é a arte educação. Inclusive, eu quero dar uma dica para vocês, que esse livro, ele está no site da Ateliê Escola Carambola, que também vocês acho que devem conhecer. Ele está nessa temporada aqui de quarentena, disponível, pode ser baixado, né? Eu posso depois até passar a dica do site para vocês baixarem esse livro, que é muito especial. Então, assim, ela fala nesse livro que ela vê, né, que como ferramentas desse brincar, a própria energia, as manifestações da natureza, né? Então, o vento, o sol, a chuva, e ela propõe, né, no trabalho dela, que a gente use, né, o vento como a favor, né? Então, se temos um dia de vento, então vamos brincar com esse elemento ar e proporcionar brincadeiras que favoreçam, né, o aproveitamento do que a natureza está oferecendo, né? Assim como um dia de chuva, né? Você poder aproveitar essa manifestação da natureza e propiciar brincadeiras que favoreçam a presença desse elemento, né? É muito interessante o trabalho dela, que é todo, né, baseado e calcado nesses conceitos, né? Desse brincar que favoreça essas ferramentas naturais, né, a natureza, né, as manifestações da natureza. E aí aqui eu quero colocar né, por que brincar com os elementos naturais é importante para a criança, né? E trazer os educadores com quem eu converso, eu embaso todo o meu trabalho, né? Então, aqui eu selecionei algumas frases que eu quero deixar e mostrar para vocês, como essa do Rudolf Kirchner, que diz o seguinte, que as forças mais profundas que vivem no íntimo da criança, elas só podem ser tocadas e avivadas pelo brinquedo mais sadio do mundo, o brinquedo chamado natureza. Tá? E aqui o Gandhi Piorsky, né, que fala que nutrir o aparelho sensorial da criança das formas fundamentais dos materiais primitivos, das substâncias que sustentam as coisas, é almejar uma pedagogia de repercussões internas, é trabalhar com o eco muito mais do que com o som. Tá? O Gandhi, ele tem um trabalho assim maravilhoso, que eu não sei se vocês conhecem o livro dele, que é Brinquedos do Chão, né? É um norte, é onde o fundamento também muito do trabalho do Educando Tudo Muda. Né? E aqui também um outro trecho do livro dele que diz o seguinte, né? O diálogo com as matérias-primas
do ambiente natural, ele é real, ele não é artificial, não é uma imitação de alguma coisa. Então, assim, que os elementos naturais, eles têm ele tem peso, né? O peso da matéria precisa ser real para a imaginação reconhecer, a imaginação da criança reconhecer esse percurso, né? Se a matéria é falsa, a imaginação desconfia do percurso e não cria vínculo, né, conexão com esses materiais. Tá? Eu acho o Gandhi assim de uma clareza e de uma profundidade. Tá? E aqui eu coloco as características, né, desse brincar com os elementos naturais, né, que é a simplicidade, porque são materiais acessíveis, que a gente tropeça neles, né, tem custo zero, né, a plasticidade, que é uma característica fundamental para a riqueza desse brincar, para a profundidade desse brincar, porque são os elementos naturais, eles não têm uma funcionalidade, uma especificidade, tá? Então, na mão das crianças, esses materiais se transformam, né? E aí a conexão que eu faço com a própria brincadeira, com a própria história, né, da Turma da Floresta. Então, esses gravetos, que é o elemento mágico da história, ao longo, né, da história, passa por 10 transformações, né? E ele é um exemplo vivo do que eu estou falando aqui, que é dessa questão, dessa característica da plasticidade, né? A versatilidade. E uma outra característica do brincar na natureza e com a natureza é a questão da longevidade, né? Então, a capacidade, né, que a natureza tem, que os elementos naturais têm, de prender o interesse da criança por um longo tempo, né? E aí tem um psicólogo russo, que agora eu esqueci de anotar aqui o nome dele, que ele traz esse conceito dos brinquedos de longo alcance, né? Que é essa questão do brinquedo ter, despertar um tal interesse na criança, né? Que a criança passa a brincar com ele por um longo tempo, mantém essa atenção, essa conexão, essa relação, esse elo, né, com a criança, tá? E aqui eu selecionei algumas imagens do Play Outside, do projeto, né, que é esse que eu falei para vocês no começo, que são encontros, né, em parques públicos, para estar falando um pouquinho também dos benefícios do brincar em contato com a natureza, né? Então, assim, o movimento é um deles, né? Pensando nos benefícios em termos biopsicossociais e espirituais, né? Eu começo falando sobre o movimento, porque, assim, a primeira infância é o ciclo do movimento, né? Então, o brincar em contato com a natureza, ele desenvolve a coordenação motora, né, o equilíbrio, né, previne a obesidade, a miopia, porque a criança ela faz aquele movimento ocular, né, do foco perto e do foco longe, né? E esse exercício ocular de focar longe, focar perto, ele previne a questão da miopia, que está se tornando também uma epidemia entre as crianças, né? Por questão também da conexão, né, com as telas e tudo mais, né? Então, assim, aqui a gente está... A importância da luz natural, né? Exatamente, também, né, a luminosidade, né, ela também trabalha nessa questão da prevenção da miopia, né, porque o número de lux, né, que a gente precisa para o nosso dia a dia, ele tanto em casa, como em sala de aula, ele é mínimo para a necessidade que a gente precisa para manter essa questão saudável, né, da nossa visão. Bom, então esse é um aspecto, né? A investigação, o contato com a natureza instiga, né, essa investigação pelas crianças, né?
Então aqui você vê mais nessa imagem tem as crianças surpresas e observando o oco de uma árvore, né, de um tronco de árvore. A própria percepção, né, que são aspectos que estão ligados ao âmbito da cognição, né, da criança. Então, assim, eu tenho até lembrança forte desse momento, nesse encontro com essa menina, que ficou espantada quando ela encontrou uma folha, esse tamanho de folha, né? E ela falou assim: olha, essa folha é do meu tamanho, né? E ela levantou a folha e a gente fotografou. São 2 folhas que ela encontrou diferentes, de um tamanho assim que chamou a atenção dela, né? Então, assim, a capacidade da natureza de despertar a percepção das crianças, né? Tanto para o grande como para o pequeno, né? E a outra questão, né, dos benefícios, né, para esse aspecto social, então ele promove as interações sociais, né, fortalece o vínculo das crianças, e tem N estudos já, e aqui também eu quero falar de um outro livro, né, que é a minha Bíblia, que é A Última Criança na Natureza, do jornalista americano Richard Louv, né? E aqui ele tem, a riqueza desse livro é que ele traz muitos estudos diversos que comprovam todos esses benefícios, né? Então, esse fortalecimento do vínculo das crianças, e aqui tem muitos estudos que falam que as crianças que brincam em contato com a natureza são crianças que têm menos conflitos, né? Que são menos briguentas, que as crianças passam a ser mais colaborativas umas com as outras, tá? E uma questão assim que eu acho fundamental, né, no brincar da natureza, que para mim eu vejo como uma das primeiras experiências que a criança tem da sensação da liberdade, né? Então, assim, a gente como ser humano passa a vida inteira almejando, né, a liberdade, né? E o brincar na natureza é uma das primeiras experiências que provocam na criança essa sensação de liberdade. Para mim, essa imagem ela é muito especial porque ela você vê assim que num raio aí não sei de quantos metros você vê a criança cercada da natureza e sem nenhum adulto do lado dela, né? Então a gente vê muito a gente tá, né, o adulto controlando, supervisionando, né, a criança, e em contato com a natureza a criança pode ter essa vivência, né, dessa liberdade de não ter um adulto assim tão próximo dela. Por isso, para mim, essa imagem ela é muito especial. Tá? E aqui eu selecionei alguns trabalhos, porque a gente vai com as crianças nesse encontro do Play Outside, a gente vai recolhendo os elementos naturais, a gente entrega uma cestinha para as crianças e elas vão recolhendo esses elementos que vai chamando a atenção, uma coisa individual, cada uma tem um olhar para alguma coisa, né? E no final a gente faz um trabalho, a gente chama as crianças para fazer alguma coisa com esse material que é recolhido, né? Muitas delas desenham, né? Faz um desenho, então tem esse desenho de uma menina, né? E esse outro desenho que também é de uma outra menina, né? E aqui um outro trabalho que é de construção, né? Que aí já é de 2 meninos, né? Esse e esse outro, tá? E claro, a gente tem os encontros, eles têm a participação dos pais, né? Então, nesse momento, os pais estão junto, eles colaboram, ou eles mesmos fazem a parte, alguma coisa deles mesmos, né? É uma riqueza muito grande que a gente vê nesses encontros, né? E aqui a minha apresentação já tinha terminado quando a Mônica hoje me chamou, né, no WhatsApp, me mandou uma mensagem e falou assim: você está pensando em acrescentar alguma coisa para esse momento, né, da quarentena?
Aí eu acrescentei isso, Mônica, que é o seguinte, né? O brincando com a natureza, com o que a gente tem ao redor, né? Então aqui foi um suco de maracujá que eu fiz um dia em casa, né? E que aquelas cascas todas, né, me inspiraram uma brincadeira, né? Eu falei, olha que legal, né? A gente tira toda aquela polpa, né? E a gente pode transformar essas cascas, né, em várias brincadeiras. Então aqui é aquela brincadeira de esconder, né? Então você pega, pode ser uma pedrinha, aqui está uma casca de pistache, né? Pode ser uma semente e fazer aquela brincadeira que você vai girando, né? E para a criança descobrir aonde está, né, o que você escondeu. Né? E aí você pode ter vários, né? Não só aqui tem 2, mas você pode pôr vários, né? Várias cascas, assim, de cabeça para baixo e esconder alguma coisa, né? Então, e aí eu coloquei isso para mostrar que o brincar com a natureza, a gente hoje a gente está confinado, a gente está em quarentena, mas que o nosso olhar pode estar, a gente pode despertar e criar coisas, né, no nosso dia a dia. Aqui, a proposta já é de você pedir para a criança para ela reencaixar o maracujá, né? Então, para ela procurar, porque a gente faz o corte, né? E cada um tem um tamanho e o corte tem cada corte de um jeito, né? Então, para ela procurar fazer o encaixe novamente do maracujá, né? Da fruta fechada, né? E aqui um brincar de empilhar, né, as cascas do maracujá, e você pode empilhar desta forma, pode empilhar no outro sentido, né? E aqui um brincando e um reutilizando, né? Então, reutilizar essa casca aí do maracujá para plantar alguma coisa, né? E uma coisa que dá super, que cresce muito fácil é o alpiste. Não sei se vocês já fizeram essa experiência com as crianças, né? Para observar, porque ele cresce, ele brota muito fácil, né? Num rápido tempo, né? E para que finalizar a minha brincadeira, né, com as cascas do maracujá, um boneco, né, para mostrar que na natureza tudo pode virar brinquedo, né? Então assim, eu fiquei apaixonada com esse boneco, né? Achei ele de uma simpatia muito grande, né? E é isso, gente. Aqui eu encerro, né, essa minha apresentação, também mostrando para vocês que essa ilustração aqui, ela é toda criada em elementos naturais também, né? E abro aqui para a gente conversar, né? E acho que a gente podia começar a conversar, Mônica, nesse sentido que você falou, né, da quarentena, o que a gente pode fazer, né, com as crianças. Em primeiríssimo lugar, eu acho que é colocar as crianças para tomar sol, né, porque é uma questão até de saúde, porque o sol, nesse momento, é super importante para a produção da vitamina D, e a vitamina D, ela é produzida no momento que você expõe a pele à luz solar, né? E tudo que a gente precisa hoje é de e a vitamina D, ela já tem assim, já é reconhecida, já tem estudos que ela é fortalecedora do nosso sistema imunológico, né, e reguladora do nosso sistema imunológico, que ela tem ação, 81 funções no nosso organismo. Né? Então, é muito importante a gente hoje colocar as crianças para o banho de sol, né? E nesse banho de sol, o que a gente pode estar fazendo, né? E propondo? A brincadeira de olhar para as nuvens, para olhar para o céu e olhar para as nuvens e brincar, né? De procurar objetos, animais nessa formação de nuvens, né? Brincar com a sombra, que é uma coisa muito bacana, né?
a brincadeiras com sombras, brincar com as transparências, né? Colocar pedacinhos até de folhas, né? Contra o sol, e você tem aquela transparência, né? Com as brincadeiras de folha de seda nas janelas, né? Para brincar com as transparências. Então, coisas desse tipo, né? Ir para o quintal, para o jardim, procurar os bichinhos de jardim, que é joaninhas, as formigas, né? As minhoquinhas, enfim, tudo isso, né? Gente, é isso. Só para finalizar, assim, falando que lá no site do Educando Tudo Muda, eu tenho muito conteúdo, né, que está disponível, reforçando toda essa questão do brincar na natureza, também falando sobre a primeira infância, né? E também tenho, para quem se cadastrar na plataforma, lá no Educando Tudo Muda, eu disponibilizo um e-book chamado Brincando com os 4 Elementos da Natureza, né? Que são brincadeiras com a água, o fogo, o ar e a terra, né? E é isso. Agora eu Ana, quero voltar aqui para isso. fala. Não é Voltar para para. você, para poder aparecer todo mundo. Tá. E eu ver, estão batendo palminha aqui, para eu olhar no chat que tiveram algumas considerações também e a gente abrir para quem quiser falar. Ok. Aí, opa, Tô tá saindo saindo, né? Isso, eu tô saindo da apresentação e voltando daqui. Pronto, estamos aqui. Eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários, aí eu não queria interromper a Ana Ah, tá ok. falando. Aí a Josimara aqui, ela diz que às vezes a criança gosta mais de brincar com a embalagem do brinquedo do que com o próprio brinquedo, né? Que Ah, existem sim, inúmeras possibilidades, né? Aí deixa eu ver o que mais. A Josimara de novo. Conhecer o Gandhi é um privilégio. Fiz a imersão do Gandhi sobre o livro Brinquedos do Chão e ele é maravilhoso e nos leva ao mundo imaginário da criança. Eu também fiz. Eu passei assim. Eu sou muito fã do Gandhi, né? Então, quando eu participei de um primeiro encontro dele aqui no Rio, eu fiquei apaixonada. Aí ele foi participar do seminário Criança e Natureza lá em Natal, e lá eu fui para Natal também para conhecer as atividades que estavam sendo realizadas lá e para assistir a palestra dele. E aqui no Rio eu fiz o curso. Ele é muito. Tem uns vídeos deles gratuitos no YouTube, ele falando do próprio livro, né? Hoje ele está com um curso também sobre o livro. Bem assim, o livro ele tem uma abordagem científica também, né? Que é toda uma pesquisa que ele fez no mestrado dele e que ele trouxe também para esse livro. É bem rico o livro, bem rico mesmo. Aí Aí eu já li umas 4 vezes, porque é um livro que exige, né? Da exige gente mesmo. estudar, né? É um livro de estudo, É né? um livro de estudo, Aí a Luciana está dizendo, no caso da folha, ela achou a folha linda, né? E ela nunca viu igual. Eu tenho feito passeios aqui no Rio, na Floresta da Tijuca, e com as crianças, através de um movimento que a gente criou aqui, que se chama No Quintal da Nossa Casa. E eu também ainda não vi uma folha desse tamanho por aqui. Agora eu vou ter que caçar, porque deve ter. Ah, deve ter. É. Aí a Josimara está falando que o nome dessa folha é embaúba. E ela também é Ai, olha chamada. só que legal, hein, Baúba? E ela também é chamada árvore que anda. Ela busca o sol e suas raízes ficam fora da terra. A Mônica Siqueira, ela falou que ela aprendeu demais no Limites Invisíveis sobre deixar a criança livre, respeitar os riscos necessários que as crianças necessitam vivenciar na Sim, natureza. Eu acho que a que Mônica. é a questão dos riscos benéficos, né? De Isso. consequências, como que eles falam? De consequências, bom, um risco que a gente fala, bom, ele vale a pena, né? Porque Fala aí, Mônica. ele vai estar contribuindo para a resiliência, né?
É exatamente isso, porque aqui no Brasil, e pelo menos tudo que eu já tinha vivenciado até então, que foram duas coisas, porque eu sou mais cria de Joseph Cornell, então a gente termina com atividades mais diretivas, e lá não tem nada de diretivo, né? Então, lá a gente trabalha na floresta propriamente dito. Então, na cabeça da gente vem sempre a questão do perigo. Tudo para a gente é perigo. A Sim, primeira vez que eu fui à montanha, não tinha barreira, era um... Eu vi as crianças correndo, eu comecei a botar a mão na cabeça e a minha educadora da floresta disse: eles precisam correr risco. Só que para mim não era risco nenhum, era perigo puro. Então, riscos de consequências aceitáveis. exatamente. Um exemplo. A criança ela precisa subir numa árvore que a gente diz logo vai cair, vai se machucar, e lá eles dizem é para subir, para desenvolver mecanismos, né, motores e de defesa, até mesmo aprender a cair. Então, foi uma coisa incrível que aqui no Brasil eu não conhecia, porque a gente, mesmo trabalhando na natureza, a gente se cerca de um aparato de cuidados. Lá Sim. é muito interessante que eles trabalham exatamente com os limites invisíveis, que é o primeiro contato, eles colocam os limites e diz, olha, não pode ir. E depois de um certo tempo, tira os limites e eles estão lá, por isso que são invisíveis, né? Então, assim, eu aprendi demais. Então, hoje, na minha pesquisa, eu já trabalho com os riscos aceitáveis. Então, Mônica, é o seguinte, eu acho que tem um aspecto, né, que é da gente pensar, a gente fala muito da natureza como encontro, né? E às vezes a gente fica muito nessa visão romântica, né? Mas a natureza, ela é confronto também, né? E aí nesse confronto com a natureza, a gente tem esses riscos, né? Exatamente. E a gente trabalha essa questão da resiliência. Exatamente. É incrível como as crianças, toda semana, eram 3 vezes por semana nós estávamos lá nesses ambientes que na nossa visão aqui era um perigo tremendo. Nós tínhamos rios, período de chuvas intensas, e a chuva, o clima, outra coisa que é interessante, a Marta Delgado, acho que ela sabe bem disso também, que chuva, vento, calor, nada disso interfere, né? Pode estar o frio maior do mundo, mas a gente está brincando na natureza. Então, assim, é uma experiência ímpar. Essa diferença da forma como a gente trabalha aqui no Brasil e a forma como eles trabalham lá, que é baseado nos países nórdicos, né? É como eles até dizem, né? A gente tem ouvido muito falar que não existe tempo ruim, existe roupa certa, né? Ah, sim, exatamente, é exatamente isso. Existe tempo ruim, existe roupa inadequada, né? A minha primeira vez eu estava totalmente inadequada, estava com um casaco que eu achava que era ótimo, uma luvinha que eu achava que era ótimo. Eu pensei que eu ia morrer, então tive que comprar toda a roupa necessária para que eu fosse para a montanha. Aqui a Marta, ela fala que quer dizer, Mônica, sim, vai ao encontro das palestras do professor Carlos Neto, Libertem as Crianças. Ela até colocou o linkzinho aqui para gente, quem tiver interesse. O que mais? Eu gosto muito do professor Carlos Neto, que fala muito da motricidade, né? Ele é da faculdade... Bom, eu já li muita coisa dele. Quer falar um pouco, Marta, sobre ele? Alguma coisa? Não? Quer falar um pouquinho aí da experiência em Portugal? Quer compartilhar com a gente? Boa noite, que aqui já são quase meia-noite. Uau! Aqui a experiência que nós temos é pouco reduzida. O professor Carlos Neto é que vai nos dar aqui um leque desta experiência na natureza e o contacto com a natureza e deixá-los explorar o que para nós é o perigoso, como a Mónica Siqueira estava a dizer, e bem, nós ficamos aflitas com isso, porque queremos proteger e não é essa a intenção, é deixá-los explorar. E o professor Carlos Neto traz-nos essa ideia de perdermos esse medo e passarmos isso aos pais, que são os primeiros educadores,
Pronto, e é mais nesse sentido que estamos a trabalhar cá. Calçamos as galochas, que são aquelas botas, e vamos para a chuva, e vamos subir às árvores, e pronto. É nesse sentido, só que ainda há muito trabalho para fazer, muito mesmo. Então ele Está na mentalidade das pessoas e dos pais e pronto, por aí. o o professor professor Carlos Neto, ele fala que nós estamos criando uma gerações de analfabetos motores, não é isso, Marta? Sim. Porque as crianças muito confinadas, presas nos ambientes fechados, né? Elas não se movimentam mais, né? Não desenvolve a coordenação motora, o equilíbrio. Então, ele usa esse termo de analfabetos motores. Eu acho muito interessante o trabalho dele e a visão dele, né? Ele até disse uma coisa que eu estava aqui a pesquisar, que é: estamos a criar crianças totós de uma imaturidade inacreditável. Isso, É neste sentido de confinamento, que agora estamos obrigados, mas pronto. Esse ponto que vocês levantaram aí, a Ana até falou lá atrás na apresentação dela, e a Marta mencionou, os educadores, né? Os educadores que a gente fala, não só os professores, aqueles que estão lá na escola, mas os pais, né? Quando a gente realiza os encontros aqui na Floresta da Tijuca, no quintal da nossa casa, os encontros de natureza em família, e aí os pais perguntam, por exemplo, se a gente já procura ver se vai chover ou não, porque como é área de floresta fechada e tem cachoeira, a gente tem essa preocupação, né? Mas quando não vai chover muito, só está o sol com a chuva, a gente vai para a floresta, né? E aí os pais ficam, mas vai estar chovendo, vai estar muito frio lá, e a gente fala, olha, a gente está levando capa de chuva, que eles não se preocupassem, enfim. Quando as crianças chegam nessa área da floresta, os pais ficam desesperados, porque as crianças querem correr para os caminhos d'água, as crianças começam a tirar a roupa, sabe? E vão para os caminhos d'água nuzinho mesmo, sabe? E se está chovendo um pouco, as crianças querem estar na chuva mesmo, brincando. Então, é essa sensação de liberdade que é tão grande e que os pais, às vezes, não sabem como lidar, né? E às vezes eles ficam apreensivos também, perguntam para a gente, mas o que eu faço agora? A gente diz, não faz nada. Te deixa levar também. Só espectador. E te deixa levar pela criança, né? Então, te dá essa oportunidade, né, de vivenciar esse momento em contato com a natureza e em contato com o teu filho. Nessa área da floresta não tem sinal de celular. E os pais ficam desesperados, porque querem estar, sabe, aquele contato ali com aquele aparelho o tempo todo e tal, e de repente eles se veem sem contato de internet e tendo o filho ali pedindo atenção e tal. Então, a gente conversa com os pais e fala da importância desse momento de contato com a natureza para o fortalecimento do vínculo dessa criança com o ambiente natural, o quanto isso vai ajudar ela a se desenvolver de forma sadia e o quanto isso é importante para o fortalecimento do vínculo entre eles, sabe? Sim. Então, entre os pais, entre os educadores de uma forma em geral. Então, essas ações, elas são, assim, importantes demais, sabe? Esse professor Carlos Neto, ele é de alguma universidade aí de Portugal, Marta? É da Motricidade Humana, a Faculdade de Motricidade Humana, de Lisboa. Tá. Nós aqui não temos muito floresta, nem mata, não temos. Então vamos mais para o parque, para os parques que estão localizados dentro dos prédios, das habitações. Temos um parquinho de skates, tipo skate park, que tem areia, um tronco, mas é tudo mais montado, não é natural. Pronto. Mas já está valendo, o importante é estar do lado de fora.
Aqui Mas já também. tem terra, já tem areia, já. Eu acho que esse é o mais importante, é estar do lado de fora, né? Aqui no Brasil, existem algumas cidades que, embora a gente tenha essa biodiversidade toda aqui nesse nosso continente, né? Mas existem cidades que já estão bastante acimentadas, então eles procuram liberar ruas aos domingos, né? Para que as crianças tenham esse contato mais com o ambiente do lado de fora e com as brincadeiras tradicionais, né? Alguém quer falar mais alguma coisa para contribuir com esse bate-papo que está tão gostoso? Eu queria, Mônica. Eu queria trazer. E a Posso falar? Luciana. Vai a Luciana e depois a Kise. Primeiro eu queria falar que eu fiquei até emocionada, viu, Ana? Porque olha aqui o que eu fiz hoje. Que lindo! Que lindo! Na hora que você mostrou o maracujá, eu falei, gente, que sintonia! Eu sempre me incomoda jogar fora essas... Aqui a Ana mostrou, Thaís, o que nós fizemos hoje, a Thaís fez hoje comigo. Sempre me incomoda jogar fora a casca do maracujá, porque é um recipiente maravilhoso. É lindo. É lindo. E eu faço muito suco de maracujá aqui em casa. E aí eu fico aquela coisa, gente, mas eu vou jogar fora. Aí hoje, com as minhas meninas aqui, a gente com esse tempo, a gente começa a olhar as coisas. A explorar melhor, né? O nosso entorno. Exatamente, exatamente. Aí eu falei pro meu marido, compre uma terra lá, porque nós vamos plantar. E a minha menina viu no YouTube aquelas sementinhas de morango para replantar. Aí nós plantamos hoje morango e aqui tomate. Que legal! Mas muito legal. Assim, na hora que você falou, eu coloquei a câmera aqui apagada e fui lá buscar. Mas adorei as brincadeiras com a casca do maracujá. Brincadeira eu ainda não tinha chegado, né, nessa atividade, mas vou fazer com elas também. E eu gosto muito desse seu olhar com simplicidade, mas profundidade. Sim. Frente à natureza, colocando ali essa ludicidade mesmo, né? Então, para mim foi ótimo, foi uma surpresa assim, muito enriquecedora, porque realmente a casca de maracujá ela traz, né, um potencial muito grande. E como nós vivemos na área urbana e agora nesse momento, né, de isolamento, eu acho que é uma possibilidade da criança tocar nesse material, sentir o cheiro, a questão do, né, que é um organismo vivo ali. Sim, Então, é sair desse plástico, sair desse material rígido. Então, gostei demais. Vou preparar alguma atividade para isso. E obrigada, Ana. Adoro o seu olhar de simplicidade da natureza, aqueles desenhos que você faz com as folhas. Eu fico impressionada. Como você consegue fazer aquelas folhas, aquelas mandalas? Não sei se as outras que estão aí acompanham, mas toda vez que eu olho no Instagram da Ana, é você que faz, né, Ana? Eu que faço. Então, lá no meu Instagram tem muita coisa, gente. E aí o que eu estava lendo hoje à tarde um texto do Rubem Alves. Eu não vou saber assim falar exatamente como mas ele fala sobre o olhar, o nosso olhar, né? E ele denomina ele diz que a gente tem que ter um olhar de poeta. Tá? Isso. E aí ele diz então que ele está atendendo, porque vocês sabem que o Rubem Alves ele já foi, né? Ele foi terapeuta, né? Psicólogo, né? E acho que já fez atendimento. Nesse texto ele não fala exatamente, ele não posiciona, não contextualiza e não dá detalhes, né? Mas ele fala de estar recebendo alguém no consultório e a pessoa está dizendo que enlouqueceu, né? E começa a explicar por que ela enlouqueceu. Ele fala, olha, porque agora eu vou para minha cozinha, né? Estou cortando uma cebola
e eu olho aqueles anéis da cebola e eu vejo um vitral de uma catedral gótica, né? E falei, aí ela falou, eu tô ficando louca, né? E aí ele diz, né, que ela não tá louca, que ela só tá com um olhar, o olhar dela despertou um olhar de poeta, né? Vem se espantando com tudo. Então, o que eu acho, o que eu coloco no meu dia a dia, e eu acho que a gente tem um aprendizado maior com as crianças, no meu contato com as crianças, é o que eu procuro, né, captar. Eu falo, eu quero ter esse olhar que tem as crianças, né? Esse olhar de assombro e de espanto, né, com uma folha, e poder olhar a simplicidade dessas coisas, ver beleza em tudo, né? E pegar a simplicidade desses materiais e transformar, né, em arte, em outras coisas, que já é arte por si só, né? A natureza, para mim, ela já é o máximo, né, da expressão artística. Mas eu acho que a gente poder também se desafiar, né, colocar para a gente esse desafio de olhar para a natureza, para essa simplicidade toda, e tentar ressignificar por nós mesmos, né, com os nossos recursos internos, né, e ter essa capacidade, essa sensibilidade para se espantar, né, esse assombro. Gente, eu acho isso o que eu me ponho de desafio diariamente, né? É o que me coloco, é o que me faz me sentir viva. Eu acho que você consegue. Ô, Mônica, deixa eu só trazer uma última contribuição rapidinho sobre isso que foi colocado em relação aos riscos que as crianças correm. Uma vez eu assisti uma palestra de uma professora da pedagogia, Waldorf, e ela falou que os educadores, né, quando estão com a criança na natureza, elas ficam fazendo algum trabalho mecânico, mas que as crianças estejam vendo, por exemplo, tecendo alguma coisa ou bordando. E o fato delas estarem ali entretidas, o professor, né, naquela atividade, isso passa para a criança uma maior segurança. Então, acontecem menos quedas, menos o risco da criança, ela se sente mais segura pela postura de quem está vigiando. Se você tem um docente, um professor, que ele está ali o tempo todo calculando o risco da criança, falando, desce que você vai machucar, não vai aí que você vai cair. Isso tudo traz para a criança uma ansiedade que acaba gerando um índice maior de acidentes. Então, ela fala que a recomendação nos jardins, né, com as crianças na floresta, é que os professores se localizem em pontos estratégicos e fiquem fazendo algum trabalho manual repetitivo que não seja eletrônico, porque as crianças estão vendo que aquele professor ali, ele está ocupado, mas o fato dele estar ocupado, mas sem aquele olhar de temor para a criança o tempo todo, isso é fundamental para que elas aprendam a calcular os riscos com essas consequências mais aceitáveis, né, que foi trazida aí. Então, eu achei isso muito interessante, porque a nossa postura frente à observação da criança brincar na natureza, isso contribui muito. E nós todos, hoje em dia, já vamos ali, já calculando o risco e comunicando para a criança o que pode acontecer com ela. Então, a gente tem que trabalhar com a gente também. Obrigada. A gente que agradece, Luciana. Agora a Kise. A Kise quer falar. Boa noite. Boa noite, querida. Estão me ouvindo? Então, a minha contribuição é no seguinte sentido. Eu falo enquanto gestora de uma escola de educação infantil em que a natureza é mais do que ferramenta pedagógica, ela é espaço também para estar de convivência significativa, e como mãe também de uma criança de 4 anos que está crescendo em contato total e de permanência super significativa na natureza.
é que quando as crianças crescem, tendo a possibilidade de brincar na natureza, de conviver, né, com os elementos naturais, elas criam também uma percepção de seres naturais, né? Acho que elas têm uma maior possibilidade de brincar também com os seus corpos, né, de se entenderem como seres naturais e pertencentes a isso. E aí essas manifestações de usar o seu corpo como ferramenta para o brincar também, ela se amplia. E aí também eu vejo que tem também a possibilidade de reconhecer com mais profundidade elementos que não são que são naturais em espaços que não são genuinamente naturais. É o exemplo que a Luciana deu para a gente do maracujá, que ela fez do maracujá um brinquedo, né? E eu vejo isso muito no meu filho também. Ele tem a possibilidade, mesmo estando no Foi a ambiente... Ana, o exemplo do maracujá foi da Ana. Sim, da Ana, e aí você mostrou que você fez também. Então, assim, eu vejo isso A plantinha. também com o meu filho. Ele tem a possibilidade, mesmo num ambiente que não é genuinamente natural, de reconhecer elementos naturais, né? E aí trazer esses elementos para a brincadeira. E a outra coisa que eu queria dividir também, quando a Ana Lúcia traz para a gente essas contribuições psicossociais do brincar na natureza, e aí ela fala assim que as crianças elas se mostram menos briguentas, né? Eu vejo que o que eu observo também lá na escola é que as crianças elas acabam desenvolvendo mais ferramentas para a resolução de conflitos. E aí, quando a gente para observar isso, parece que a gente entende que a natureza nos dá essa lição, né, de resiliência, de olhar para o outro como parte de um sistema, como parte integrante de um todo. Eu vejo assim que esse contato e essa permanência na natureza nos ensina também a resolver conflitos de uma maneira mais harmoniosa. Era sobre isso assim, que eu queria falar com vocês. Obrigada, deixa eu cortar aqui. Excelente contribuição. A Kise, ela é gestora de uma escola numa região aqui do Rio de Janeiro que é muito privilegiada, não é, querida? Fica num parque, não é isso? Na verdade, é em Pedra de Guaratiba, é zona oeste do Rio de Janeiro, mas é um lugar muito rico em ecossistemas. Assim, a gente tem um mangue, a gente tem atividade pesqueira que marca muito forte a identidade do nosso comércio e da nossa vida. Então, a gente tem parques naturais e, embora a gente tenha todo esse convite por ter um cenário majoritariamente natural, a gente ainda vai fazendo um trabalho que vai na contramão de algumas escolas tradicionais e que estão concretando os seus espaços. Então, é um ressignificar, mesmo já estando privilegiadamente dentro ali de um ambiente natural. Eu já quero deixar aqui um convite para ti, para a gente fazer um encontro desse virtual e você trazer essa experiência da escola de vocês e dessa região. Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para a gente poder conhecer melhor esse trabalho, né? E, enfim, né? Ver como metodologias como essa, né? E espaços que vocês acabam ressignificando podem trazer benefícios para toda uma comunidade, não é isso? Sim. Porque, assim, o trabalho também que a gente entende de você se perceber, se reconhecer e valorizar enquanto ele perpassa o espaço em que você pertence. Então, a gente vai para o Parque Natural da Serra da Capoeira Grande fazer trilha com as crianças e as famílias. A gente vai para o Mercado do Peixe. A gente vai para a praia, que é o pier, que tem na Pedra de Guaratiba. E a gente vai se apropriar dos espaços. E é muito legal você ver como que as crianças estão nesse espaço, que às vezes elas até frequentam num fim de semana, como elas estão investigativas quando estão com o grupo da escola. E como que a escola precisa estar com as crianças na cidade, fazer com que elas pertençam à cidade também. Massa! Eu acho que vai dar uma boa live aqui, hein? Beleza? A gente vai combinar depois. Eu vi que a Marta colocou aí atrás uma foto. Era aquilo que eu estava a dizer. É mais ou menos isto. O espaço criado, né? O espaço que nós lá temos é este. Depois tem a parte dos skates. Este é um bocadinho da areia e o tronquinho. O que nós podemos explorar é aqui. Depois só marcando visitas de estudo e já com autocarro e tudo mais. Entendi.
A Karine Castro, tu não queres falar, Karine? Ela escreveu um textinho aqui no chat, achei perfeito, tudo dito pela Ana, mas temos uma questão de muitos pais não querem mais morar em casa e sim em apartamento, e isso acaba distanciando um pouco as crianças desse mundo maravilhoso. Temos também a questão dos pais que preferem calar seus filhos com computadores, tablets, celular, ao invés de ir até um parque para vivenciar isso tudo. Por isso que a seara é grande, né? Temos que ter braços fortes, porque tem muito trabalho aí, né, para ser feito com os pais. E mesmo, né, mesmo as escolas, né? Só para finalizar, mesmo as escolas, né? Muitas escolas estão dentro dessa visão, mas tem, na maioria delas, é realmente sala de aula com recreios curtos, né? Em pátios também, assim, sem natureza, né? Então, as crianças, e elas passam a maior parte do tempo do dia nas escolas, então, por isso que é o desemparedamento da criança, né? Esse movimento todo para tirar as crianças, conectar as crianças com a natureza e tirar desses espaços fechados, né? O que eu ia trazer até sobre a observação do que a Karine nos traz, porque é um movimento que a gente observa também, a gente que está em grandes centros urbanos, que muitos dos movimentos eles acabam sendo consequência de um mundo violento que a gente está vivendo, de uma cidade violenta que acaba nos trancando em casa. Então, quando ela traz essa questão do apartamento, eu vejo que também tem muita essa preocupação que é genuína dos pais, mas que acaba nos trazendo para esse ambiente fechado. E eu falo até por aqui, pela localidade em que eu vivo, que também tem uma outra questão. Eu acho que falta pouco investimento, de repente, políticas públicas que garantam a permanência da criança em espaços ao ar livre, espaços de qualidade. Então, assim, a gente tem no nosso bairro, que na verdade é um bairro do Rio de Janeiro, né? Para vocês entenderem, mas é como se fosse uma cidadezinha. Então, assim, a gente tem 1, 2 praças. E essas praças, se você for ver, é sucateada, não tem cuidado, não tem uma política para que aquilo ali garanta, de fato, a permanência da criança. Então, eu vejo que são alguns fatores que acabam nos trazendo para dentro, né, para os espaços fechados. A Josimara fala que aqui tem em Blumenau o SEI Irmã Maria Prulag, com bosque, trilha e riacho. Legal. A própria natureza, a Val diz que a própria natureza faz essa mediação. A Josimara, 25 mil metros quadrados e um centro de educação infantil. Isso lá em Santa Catarina. Luciana diz que eu já falou. A Karine, Mônica, você tem ideia de quando acontecerá essa ida à Floresta da Tijuca? Mano, assim que acabar essa quarentena, a primeira coisa que a gente vai fazer é um encontro natureza em família, para a gente festejar o final desse período, né? Pode deixar que a gente vai divulgar aqui. E aí vocês podem vir aí dos outros estados, a Marta vem lá de Portugal, para a gente festejar. Vai passar, gente, esse período vai passar. Eu quero falar, Josimara, pode falar, querida. Então, aqui eu aprendi muita coisa, com um espaço tão grande, elas não sabiam o que fazer, né? E ficava presa dentro da sala. E são salas pequenas, né? E por ser público, normalmente as salas são pequenas. E é interessante o que a gente teve que buscar. Claro que a gente foi na Teresita, né? Buscar. Depois fomos buscar nas escolas floresta, porque tem uma floresta, né? Então, né, nós temos bugio, tem tucano, tem muita coisa. Esquilos. Então, são coisas que as crianças poderiam estar aproveitando e não estavam aproveitando, né? E aí chegou a questão da segurança. Pai não queria que levasse criança para o mato, né? Então, nós tivemos que trocar o nome de mato para floresta, que daí fica lúdico e fica mais amigável, né?
E aí, como é uma APP, e aí é público, primeiro que tivemos que trabalhar com a consciência dos pais, trazer os pais para fazer piquenique com as crianças no bosque, então fazer com que os pais tomassem essa confiança no local e depois nas professoras. Então, em primeiro lugar, a gente teve que fazer esse trabalho. Depois nós tivemos uma parceria com uma bióloga e um permacultor, e para nos ajudar a trabalhar com essa questão de floresta, o que fazer nessa floresta, que às vezes a gente quer plantar na floresta, mas o que plantar na floresta? Então, a gente tem que ter esse auxílio, porque nós não somos formados nessa área, né? Então, a gente via que também a gestão, no começo, ficava presa à capacidade da criança por faixa etária. Só que quando a gente fala sobre floresta, a capacidade, a autonomia da criança se aflora. Então, não dá para trabalhar com a questão de faixa etária, né? E tem as interações com as outras turmas, então, as crianças estão brincando todas juntas, independente da idade que elas tenham, desde os bebês até os de 6 anos. E essa coisa nós tivemos que mudar o PPP e trabalhar com valores como autonomia, respeito, empatia. Foi feita uma mudança total na estrutura do projeto político-pedagógico do CI. E também pensar que a própria Secretaria de Educação de Blumenau poderia não aceitar. Era um projeto piloto. E ainda bem que deu tudo certo, né? Nós tivemos que perder os nossos medos como professoras. Eu tenho medo de borboleta. E eu vou para a floresta, eu esqueço que tenho medo de borboleta. É absurdo isso. Porque eu aprendi que primeiro eu tenho que trabalhar com os meus medos, para então passar essa confiança para a criança. Então foram coisas maravilhosas, até a lista de material mudou. Agora é capa de chuva, bota, galocha, os pais sabem que tem que enviar roupas para brincar, né? Que as crianças vão se sujar e que elas vão para casa com aquela marquinha da brincadeira. Então, foi um trabalho longo, mas isso foi maravilhoso, né? E eu saí de lá, né? Trabalhei 3 anos nessa quase escola floresta e fui para um CI pequeno, agora com um pequeno bosque, numa comunidade. Então, o que eu aprendi com as crianças, porque a gente acha que vai ensinar, eu levei isso para esse novo CI que eu estou trabalhando. E está sendo maravilhoso. Pena que começou a pandemia, né? Então, são coisas maravilhosas que eu aprendi com a natureza e com as crianças. É isso. Olha, tu já está convidada para fazer uma live aqui para a gente, trazer essa experiência maravilhosa também aí da tua região. Gente, a gente precisa conhecer o que acontece nesse nosso Brasil, sabe? Experiências do Sul, experiências do Nordeste, do Norte, além do continente. Marta, você também está convidadíssima para trazer sua experiência, compartilhar aqui com a gente, por favor. Muito interessante, desculpa, é muito lindo você ver que uma criança pega uma folha do tamanho do rosto dela, faz um buraco e ela brinca na floresta de que ela é o lobo. E as outras crianças correm. É coisa maravilhosa, gente, é encantador. Eu não sei viver de outra maneira agora. Então, falei ainda agora, vou falar de novo. Isso tudo vai passar, a gente vai ter muito tempo para estar do lado de fora, com as crianças, com a gente mesmo, se reconectando com essa natureza maravilhosa, né? Aí, aqui, dando sequência no chat, tem um outro comentário. Agradeço, Josimara. Obrigada. E a gente vai se falar para marcar essa live aqui. Então, Marta, Izzy, Josimara, vamos estar juntas aqui, tá bom? Vou entrar em contato com vocês. A Mônica Siqueira, que é uma pesquisadora lá do Crato, do Ceará, ela que inspirou todas essas lives que eu estou fazendo, porque ela topou logo de cara da gente fazer uma apresentação de um projeto maravilhoso que ela desenvolveu, assim, pioneiro no Brasil e um dos poucos no mundo, é sério.
Ela fez a tese dela de doutorado, ela realizou com crianças com TDAH, né, que são crianças que possuem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ela desenvolveu um trabalho dessas crianças em contato com a natureza, né, que foi a tese dela de doutorado. Aí ela fala aqui, vocês ficariam encantadas vendo o que acontece com as crianças com TDAH, bem diferente de Coimbra. Fala aí, Mônica, um pouco, para eu não ter que ler aqui esse teu texto. Desculpa, aí foram 2 comentários. O primeiro estava falando do contato com a natureza, eu falei da criança com TDAH. Depois a Marta mostrou aquela foto e eu falei que é bem diferente de Coimbra, porque Coimbra nós temos espaços naturais, florestas, bosques, coisas incríveis, né? Aí, desculpa, ficou junto. Eram 2 coisas diferentes, separadas. Tá bom. E aí a gente deve ter uma nova apresentação. Eu acho que a Mônica vai participar dessa apresentação junto com essa experiência lá de Coimbra, dos limites invisíveis. Aí ela, de repente, fala um pouquinho mais da pesquisa dela, que é fantástica. A Karine fez uma formação em esportes e aventura. A Karine também é do Ceará, ela é da região do Crato, né, Karine? Está com a gente também nesse curso virtual Criança e Natureza, parceirona do curso com a gente, integrante dessa turma. Fiz uma formação em esporte de aventura. E a filha do professor é bem livre para fazer atividade de arborismo. As crianças adoram essa ligação entre esporte e natureza. Eu imagino, né? Os pais que devem ficar assim de cabelo em pé. Se já correndo normalmente nos espaços, já ficam, faz o cálculo fazendo arborismo e tal. Imagina. Mônica, estamos trazendo a Karine para o lado da força. Tá certo. Tá vendo? A Mônica que me colocou em contato com a Carinha e essa corrente se fortalecendo. E não saio mais, viu? Oi? E não saio mais. Ai, não sai mais. Tá certo, é assim. Tem que contaminar mais gente. A Val está falando, temos que realizar práticas e conversas a respeito dessa importância de brincar em meio à natureza para o desenvolvimento integral da criança. Quanto mais cedo expor a criança na natureza, ao ar livre, ela se desenvolve de maneira significativa e apresenta um impacto positivo. A Val é da região, lá do Nordeste, é de Alagoas, também tem participado aqui com a gente. Gente, eu estou apaixonada com esses nossos encontros virtuais, com o compartilhamento de experiência com vocês. É isso. Alguém tem mais algum comentário? Alguma contribuição? Eu já fiz os convites para a Marta, para a Kissy, para a Josimara. Josimara quer falar, Jô? Tá com a mãozinha levantada? Não, né? Então é isso. Olha, já são... Portugal já deve ser quase 1h da manhã. Eu fiz aqui, minha filha. Eu fiz Alguém tem mais alguma contribuição? O que é? Quer te mostrar? Deixa eu apresentar. Apresentar para vocês minha filha, pequena, 24 anos. Tudo Natasha, minha assistente. Então, alguém tem alguma contribuição mais? A gente pode partir para o sorteio do livro? Podemos? Então, eu peguei aqui com a minha filha a relação das pessoas que estão aqui, a gente colocou uma numeração e a Ana Lúcia vai sortear um número de 1 a 13. Vai falar um número de 1 a 13. De 1 a 13? É. Posso falar? Pode. Vou falar 8, que é hoje o dia de hoje, dia 8. 8. Número 8. 8 é alguém que ficou caladinha, só ouvindo. Será que ela mostra o rostinho pra gente?
Daiane, você é a número 8, querida. A gente pode te conhecer de onde você está nesse nosso Brasil. Vamos precisar saber, né? Para mandar o livro, a gente vai precisar saber. Oi? Oi, boa noite. Ah, apareceu! É que eu deixei sem o som, porque eu tô com a minha pequenininha. Tenho um neném de 8 meses, ó. Tá ouvindo o barulhinho? Ah, Aí, por isso. você É tá assim, falando... né, mãe? Fica prestando atenção e cuidando ao mesmo tempo. Tá. Você tá falando de onde, Daiane? Joinville, Santa Catarina. Ah, maravilhoso! Ó, 2 de Santa Catarina, né? Uhum. Então, Daiane, eu vou pegar. Você está cadastrada na plataforma, né? Da Conexão Sim. Natureza. Então, eu vou pegar teu e-mail, aí eu vou entrar em contato com você para pegar seu endereço direitinho, que a Ana Lúcia vai te enviar um livro autografado. Olha só que chique. Legal. Ah, eu vou falar, ó, vou te mandar com essa duplinha aqui, ó. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Muito obrigada, que lindo. Essa duplinha de gnomos. Ai, muito lindo. Porque, tá vendo? Aham. Porque todo mês eu crio uma promoção para o livro. E aí, nesse mês de abril, o livro está indo com essa dupla de gnomos. Ai, muito lindo. Adorei. Então, muito obrigada. Então, gente, eu agradeço assim a participação de vocês. Quem quiser aparecer para a gente tirar um print da tela e depois divulgar, né? E agradecer lá no Instagram a participação de vocês e a Ana Lúcia ter aceito esse convite especial, pode abrir para a gente tirar uma foto. Eu vou dar um print aqui da nossa tela para poder registrar esse momento. A Karine Castro não quer aparecer, Karine, Jaqueline, Ana, Rita. Ah, linda! E aí, Karine Castro? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Lá vai o print, hein? 3. Quem quiser dar deusinho pode até dar. Beleza, gente. Então é isso. Agradeço a todas vocês. Eu vi que a Daiane já colocou aqui o contato dela, mas está tudo certinho na plataforma. Então, sexta-feira, a gente tem uma nova live aqui, com um trabalho que foi feito lá no Rio Grande do Norte, em Natal, com crianças em contato com a natureza, utilizando uma metodologia de pesquisa com desenhos, é bem legal. De uma pesquisadora da Universidade Estadual de Santa Cruz. E amanhã a gente tem nossa segunda aula do Criança é Natureza, Inspirações para a Escola Brasileira. Quem tiver interesse, a gente ainda tem vaga. E eu conto com o apoio de vocês também na divulgação. Tá bom? Então, olha, muito obrigada. Muito agradecida. E obrigada, Mônica, pelo convite. Obrigada, meninas, pela atenção. Amei o nosso bate-papo. Eu também. Obrigada. Amei. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Fica em casa, hein? Ana. Fica em casa. Obrigada. Fica em casa. Obrigada, Ana. Adorei. Vou fazer o maracujá e te marco. Ah, legal. Quero ver mesmo, hein? Vou fazer amanhã com a minha menina aqui na mesa. Tá bom. Beijo, Luciana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Mônica. Obrigada. Tchau, querida. Tchau. Até amanhã. Até amanhã na aula. Eu não estou conseguindo sair.